Sobre quererem acabar com a Canção Nova, tem acompanhado? Qual a sua opinião? Bom, gente, não é bem acabar com a Canção Nova. Eu vou tentar explicar bem resumido aqui, sem expor as pessoas, porque são nomes, pessoas públicas que vocês conhecem, que estão envolvidos na situação. Eu li o processo, tá? Li a defesa da Canção Nova agora por último. O juiz indeferiu o pedido do Ministério Público. O que o Ministério Público pediu a princípio, o juiz não acatou. Tá? Então não é que é uma vitória da Canção Nova, mas é parcialmente uma vitória. Então vou explicar. O que acontece? Pelo estatuto há eleições, né, para o governo da fundação, que mantém toda a obra Canção Nova, e tudo passa pela fundação, né? Então é por eleição, e quem elege ali são os membros da Canção Nova, que formam o conselho e a direção da Fundação João Paulo II. Mas só e que por algum motivo, né, eu não vou entrar aqui no mérito da intenção, né, por que o Ministério Público fez isso, se ele foi conduzido, se ele foi convencido ou se foi por convicção. Enfim, o fato é que o Ministério Público entrou com uma ação no juiz para pedir algumas coisas. Entre essas coisas, uma intervenção imediata através de um interventor na fundação, derrubar os membros do conselho, 7 membros do conselho. O que mais que o Ministério Público pediu? Levantou suspeitas de um repasse da fundação desproporcional, num valor desproporcional pelo royalty da marca Canção Nova que é usada. Coisas que sempre foram feitas também há décadas e nunca teve problema, assim, sempre passou por fiscalizações rigorosas e nunca se constatou nada de irregularidade. Né? Pediu a mudança do estatuto da fundação, mas só que o juiz entendeu que não tinha evidências, que carecia de provas para que isso acontecesse, e não cedeu, né? A princípio não, né? Então, se houver outras provas, novidades no processo, pode ser que mude alguma decisão do juiz, mas a princípio indeferiu o pedido do Ministério Público. Né? Então, assim, quando as pessoas falam secularizar a Canção Nova, é justamente no sentido da mudança do estatuto, porque o Ministério Público alegou uma interferência indevida da Canção Nova na Fundação João Paulo II, mas é previsto isso em estatuto da Fundação. Então está muito inconsistente, a princípio, a defesa, a tese do Ministério Público, né? Então, assim, não é a tentativa de destruir a Canção Nova, mas me parece uma tentativa de controle. Quem é que quer o controle da fundação? Entende? Então, parece que a comunidade, na sua maioria, no seu conselho geral, quer uma coisa, e os atuais que estão na frente da fundação querem outra coisa, né? Então, quando você lê a defesa, é isso que fica muito claro, tá? E por eu ter feito parte da Canção Nova por 17 anos, sei que não é fácil lidar com essa situação lá dentro. Que aí, são pormenores assim que eu não vou entrar aqui, não é uma coisa para se expor publicamente. Mas não é uma relação tranquila, tá? Não é uma relação tranquila, não. É conturbada. Chegou nesse nível, mas depois de um grande desgaste. Agora o seguinte, eu acho que se a Canção Nova souber aproveitar isso que ela está vivendo hoje para o seu crescimento, amadurecimento, né, ela pode sair ainda mais católica disso. Eu explico por quê, tá? A Canção Nova, muitas vezes, ao longo dessa história, demonstrou uma certa fraqueza na defesa, né, de algumas verdades para preservar a instituição. Fato. Cito exemplos. O padre José Augusto foi para o palco, falou que não votava no PT, né, a questão do aborto e tudo mais. O governo era o PT na época. O que a Canção Nova fez? Protegeu o padre? Defendeu o padre? Não. Entregou a cabeça dele na bandeja, né? E fez nota pública para passar na televisão o tempo inteiro dizendo: não temos nada com isso, não é a nossa opinião, isso é a opinião do padre, a Canção Nova, ou seja, eu lavo minhas mãos. Isso é horrível porque o irmão, o padre que estava ali, que
que era para ser amparado, ele se sente assim, completamente abandonado pela instituição. Imagina, né? Então, assim, o que deveria ter sido feito? Opa, é o nosso irmão que está aqui, é o filho da instituição e que disse uma coisa verdadeira, coerente. Não tem que fazer nota para dizer que eu não concordo com aquilo, que aquilo não é a opinião da instituição, né? Então, mas é para preservar a instituição, mas é aí que está, né? Então, até onde eu vou para preservar a instituição? Meu limite é onde? Né? Então, a gente não pode abrir mão de princípios, né? Então, outro exemplo que aconteceu agora há pouco tempo, um membro da comunidade chamado Ângela fez um post, publicou uma nota fazendo uma crítica ao padre Júlio Lancelotti, que é um padre de São Paulo problemático, né? Isso deu uma repercussão, o padre colocou a militância dele para combater na internet. E o que a Canção Nova fez? Defendeu a Ângela, amparou a Ângela diante dos ataques que ela estava sofrendo? Não. Entrou em contato com o padre Júlio Lancelotti, essa informação que eu tive, lá de dentro, inclusive, né, para pedir desculpa. E o que a Ângela fez? Não fez nada demais, ela não falou mentira nenhuma. Ela fez uma comparação entre a perseguição que o padre José Eduardo estava sofrendo e os privilégios que o padre Júlio Lancelotti tinha diante da justiça, diante de tudo, apesar de ter aprontado todas, né? Então, assim, o que a instituição? A instituição não precisa entrar em combates desse tipo, fazer esse tipo de militância na rede, mas ela não pode desamparar os seus membros que sofrem injustiças, e que foi o caso dessa moça, da Ângela. Ela foi, assim, esculhambada nas redes pela militância, pelo grupo militante desse Júlio Lancelotti, entendeu? Ela se sentiu completamente desamparada de todos os lados. Isso não pode acontecer. Eu poderia dar inúmeros outros exemplos, mas que não convém, não é o caso, né? Mas eu quis usar esses exemplos para que entendesse o que eu estou dizendo tem lastro na realidade, é fato, tá? Então, eu acho que a Canção Nova, se ela aproveitar esse momento e ela entender que ela não tem que negociar com o mundo, né? Não tem que fazer acordos para se livrar e preservar a instituição, eu acho que ela vai se dar muito melhor, né? Primeiro com Deus, depois com a sua própria identidade e missão, né? E eu termino citando o meu caso, por exemplo, por ter optado pelo homeschooling. A Canção Nova colocou minha cabeça na bandeja também para o Ministério Público. Então, eu fui atendido pela promotora dentro do escritório da Canção Nova, na sala da presidência, com o representante oficial da Secretaria-Geral da Canção Nova ali, e o Ministério Público, com toda a sua fúria, veio para cima de nós, né, porque estávamos fazendo homeschooling. Então, assim, eu era um membro definitivo, 17 anos de comunidade, casado, 3 filhos lá dentro, entendeu? Eu sentia assim, como padre José Augusto, com a cabeça na bandeja entregue para o Ministério Público, que hoje é esse mesmo ministério que faz um processo desse, querendo tirar da comunidade a autoridade sobre a fundação. Então, o que adiantou para preservar a instituição, entendeu? Colocar a cabeça do padre José Augusto na bandeja, colocar a minha e da minha esposa e da minha família na bandeja para o MP, entende? A da Ângela também a mesma coisa. E aí? Entendeu? Tem alguma... com alguns, entre aspas, inimigos, não se negocia. Então, eu acho que quando a gente preza pela verdade... E eu falo isso, gente, sem dor de cotovelo, de coração, de rancor, nada disso. Não tem nada. Eu tenho que agradecer pelo tempo que eu vivi e estou muito melhor agora, com bem tranquilidade, eu te digo. Só para vocês terem uma ideia, eu era vinculado à Fundação João Paulo II, eu e a Deia, né? Mesmo membro da comunidade, a gente tinha uma ligação trabalhista, né? Tem que ter ali entre os membros também, alguns membros têm ligação trabalhista com a Fundação. Quando optamos pelo homeschooling, ainda estávamos lá dentro da Canção Nova, o RH nos chamou e nos demitiu da Fundação. Nos demitiu. Falei, o quê? Como assim? Vocês estão demitidos, vocês não podem mais entrar em lugar nenhum, em departamento nenhum que é da Fundação. Tudo era da Fundação. A única coisa que não era da Fundação era a associação pública, que era um terreno do lado de fora da Canção Nova. Ou seja, nós estávamos sendo demitidos por um funcionário de RH. Nós com 17 anos de comunidade, membros definitivos, entendeu? Mas por quê? Era um problema diante do Ministério Público.
em relação ao homeschooling, nossa liberdade educacional. Então quebra a confiança dos próprios irmãos entre eles, entre si mesmo, né? Há um desconforto, uma insegurança dentro da instituição, porque você não sabe, será que quando a perseguição chegar para mim, eu vou ter irmãos ao meu lado? Eu vou ter pessoas que vão me defender? Ou eles vão me jogar na cova de leão, a boi de piranha, né? Joga o boi para as piranhas arrebentar, para a boiada passar. Esse é o termo, né? Então assim, será que eu vou ser jogado para as piranhas? Essa insegurança que bate, que fica no coração. Então a pessoa causa uma série de problemas dentro da comunidade. Fora a questão cristã, né? Que fica assim, incoerente e tudo mais. Então nesse sentido que eu digo, se Canção Nova souber aproveitar esse momento, ela sai mais católica disso, né? Então, algumas coisas na história não se justificam. Vou dar outro exemplozinho para vocês aqui. Teve uma época que a Canção Nova começou a colocar programas de TV com políticos, que foi um grande problema, né? O tal Eros Biondini, ok, um cara de Deus, um cantor, mas estava ali porque era político. Deu programa para a esposa do Geraldo Alckmin, na época, o Geraldo Alckmin, vice-presidente do Lula aqui. Paulo não sei o que, lembro, não esqueci, lá de Santos, também tinha programa. Gabriel Chalita tinha um programa, e deu até um programa para o Edinho Silva, que era um petista, né, que indicado pelo próprio governo ali, petista, né, do Lula. E aí deu um problema muito grande, porque Roma teve que intervir depois que o programa com Edinho Silva foi no ar, bispos ligando, aquela coisa. Então colocaram a Dilma para fazer a leitura na missa, no centro, no Rincão, durante o evento, na época. Entendeu, gente? Quando eu falo não dá para negociar com essas coisas. E antes que alguém pense que eu estou falando sobre esses detalhes, né, coisa que eu nunca trouxe aqui, nunca falei, só para vocês entenderem, antes que alguém pense que seja esse tipo de sentimento, já se passaram 7 anos que eu saí. Né? Eu não estou expondo isso aqui porque eu estou machucado com a Canção Nova. Não tem nada disso, né? Eu nunca expus a situação, essas situações pessoais, né, que eu vivi, porque eu nunca achei que esse era o caminho, né? Eu não tenho que lidar com isso mais, eu não estou mais lá, né? Mas eu vejo que agora esse é o momento de refletir sobre a situação, porque toca diretamente coisas que acontecem internamente na Canção Nova, que isso prejudica a estrutura inteira, né? Então, se a Canção Nova aproveitar esse momento, ela pode sair melhor, sair bem estruturada, esse processo todo, né? Então, é isso.